Ok. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença de vocês nesse nosso feriado do nosso dia, Dia das Crianças, Dia de todas as crianças de Deus. E bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação e sinta-se parte também dessa família que está aqui com o propósito de estudar o curso. E hoje nós temos, assim, o feliz marco de iniciarmos um capítulo novo, e nós acabamos de terminar o capítulo 9, que falava sobre a aceitação da expiação, que nos falou muito do ser que nós somos, e agora o Jesus retrocede um pouco no ensinamento, e ele vai nos trazer um tema de algo que obstrui essa nossa experiência de aceitar a expiação, que são os ídolos da doença. Então, Jesus ele tem essa dinâmica de abordar um tema num capítulo, e na sequência ele aborda o que, na verdade, vem a ser uma continuação, o que a gente ainda precisa saber para a consecução final dessa aceitação da expiação. E sem dúvidas alguma que todos vão de concordar que a doença é algo que aparentemente nos atrapalha demais. Ela tira nossa disponibilidade, nossas forças, e o ego tem muito a ver, ou totalmente a ver com a doença, porque ele a torna um ídolo para ele mesmo. Então, Jesus dedica um capítulo inteiro a nos esclarecer sobre esse tema. E ele começa fazendo uma introdução, onde ele reforça novamente a nossa realidade. Ele vai falar bastante no nível da unicidade, para a gente ter esse parâmetro quando formos realmente falar nas doenças e no que elas representam no nosso sistema de pensamento. E para a gente começar, então, essa leitura comentada propriamente dita, nós vamos fazer aquele nosso minuto de internalização. Convido vocês a acompanharem essa nossa entrega do nosso propósito. A gente pode se preparar respirando mais pausadamente. Isso para baixar a frequência vibracional dos nossos pensamentos, porque quando eles vibram muito, muito alto, eles impedem que se aprofundem na nossa memória, na nossa mente. Então, respirando pausadamente, aquietamos essas vibrações e assim colocamos o melhor da nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo, para que ele se revele a nós através desse estudo, através desse material que Jesus tão gentilmente trouxe para nós. Então, colocando essa meta, que o Espírito Santo seja o nosso professor dessa nossa hora de estudo, nós estamos prontos para iniciarmos o que Jesus tem a dizer sobre os ídolos da doença. E começamos com a introdução, e se der tempo a gente também vai ver a primeira parte, que é estar em casa em Deus. E na introdução, Jesus já começa falando da verdade absoluta. E ele diz que nada além de ti mesmo pode fazer com que tenhas medo ou sintas amor, porque não há nada além de ti. Isso aqui já contraria totalmente o mundo inteiro que o ego fez. Porque o ego,
ele aponta todas as coisas externas que nos ferem. E aqui Jesus está dizendo claramente que nada fora de nós mesmos pode nos ferir. E aí a gente pode chegar à seguinte conclusão: se o que Jesus está dizendo é verdade, e eu acredito que eu estou sendo afetada por uma situação emocional de um parente, ou financeiro, ou de emprego, ou insegurança, ou doença, ou seja lá o que for que eu acredito que esteja fora de mim, e isso está me afetando, eu preciso saber que isso também ainda está em mim. Isso, na verdade, parece estar fora, porque no mundo aqui, no plano onde isso está projetado, a minha consciência está projetada num ponto, e isso que me fere está projetado no outro ponto. Mas a origem de onde isso veio projetado é a mesma. É que nem no filme que a gente vê aquela cena lá na parede, lá na tela, mas, na verdade, se a gente quiser mudar o filme, não adianta ir lá na tela e mexer, tem que ir lá em quem filmou, em cima do filme, e gravar outra coisa. Então, se nós realmente queremos tomar posse, ter o poder de não mais ser afetado por nada que esteja de fora, se isso vem de nós, porque daí sim nós temos poder de escolher novamente, nós precisamos também retornar à mente. Nós precisamos retornar na nossa origem. Não é aqui no nível físico que isso acontece. Então, isso acontece em que nível? No nível da mente, no nível do pensamento. E em pensamento eu me elevo para a mente unificada, aonde eu reconheço o que se passa na minha mente, já que eu não tenho consciência aqui, através do que eu vejo lá fora. Mas o que eu vejo lá fora ainda passa a ser meu. Por isso que ele diz que nada que vem a nós vem de alguém outro, ou vem de fora. O tempo e a eternidade estão ambos em tua mente e irão conflitar até que percebas o tempo só como um meio de reaver a eternidade. A eternidade nós podemos entender que é o céu, a nossa vida real em Deus. O tempo é aquilo que nós fizemos, o nosso sonho aqui, aquilo que vivenciamos aqui. Então, o tempo, para o ego, o tempo é a nossa realidade absoluta e nós vivemos dentro dele, com ele, e ele é o começo, o meio e o fim para nós. Para a eternidade, o tempo passa a ter um novo propósito. É só um meio de nós voltarmos a lembrar da eternidade, já que nós jogamos esse conhecimento fora. Já que nós esquecemos da nossa realidade em Deus, o tempo serve para a gente lembrar disso. Então, ganha esse propósito. Tu não podes fazer isso, né, lembrar da eternidade, enquanto acreditares que qualquer coisa que esteja te acontecendo, fatores externos a ti. Então, se eu quero usar o tempo para me lembrar da minha consciência no céu, da totalidade que eu sou como filho de Deus, eu não posso continuar acreditando que existe algo separado aqui que me fere. Eu preciso, o primeiro passo, reconhecer que tudo veio da minha mente. Nada aconteceu lá fora. É o primeiro passo para voltar a lembrar de quem que eu sou como a totalidade de Deus. Precisas aprender que o tempo está somente à tua disposição e que nada no mundo pode tirar essa responsabilidade de ti. Então, tudo que me afeta ainda é minha responsabilidade ser afetado por isso ou não. Eu não posso jogar essa responsabilidade para cima das coisas, das sombras que estão projetadas aqui no mundo. Eu preciso subir um nível do mundo para a mente, e na mente
aceitar a responsabilidade que eu aceitei esse mundo e aceitei a fragmentação e aceitei ser um personagem dentro do mundo e aceitei os outros me afetando. Então, ainda é minha responsabilidade. E o tempo, ele está aqui apenas para me favorecer esse aprendizado. Então, não vai faltar tempo a ninguém para aprender isso, porque leva-se tempo para aprender isso. Então, o tempo ganha essa nova função. Podes violar as leis de Deus em tua imaginação, mas não podes escapar delas. Elas foram estabelecidas para a tua proteção e são tão invioláveis quanto a tua segurança. E as leis de Deus, então, é que Deus, o que Ele criou o mundo não pode ser separado. E Deus nos criou em sua unicidade. Então, na nossa imaginação, nós podemos pensar que rompemos isso. Podemos pensar que nos separamos de Deus, como de fato pensamos, e pensar que criamos um mundo à parte, como de fato pensamos também, e inclusive podemos, na nossa imaginação, da nossa mente, sentir aqui no físico os efeitos disso, como de fato sentimos. Mas nada disso, lembra-se que eu me disse, isso tudo é um pensamento, isso não viola a lei de Deus, de que só o céu e só o que Deus criou é real, e nós estamos incluídos nisso. Isso fica inviolável diante de toda a nossa imaginação ou de todo mundo projetado aqui. Então, apesar de nós realmente experienciarmos que as coisas de fora nos afetam, isso não altera a lei de Deus de que nada de fora pode nos ferir, porque nada de fora é real, nada de fora existe. Então, como escapar? Primeiro assumir, subir de nível e assumir que ainda é meu o que eu vejo lá fora. Isso é o primeiro passo para mim liberar esse acordo que eu fiz daquilo me ferir. Deus nada criou além de ti e nada além de ti existe, pois tu és parte dele. O que exceto ele pode existir? Nada além dele pode acontecer, porque nada exceto ele é real. Por isso aqui é uma outra forma de Jesus nos comprovar que a nossa história aqui, ela é como um grande sonho, é uma grande imaginação. Ela não é real, porque ela não foi criada por Deus. E só o que Deus criou é real. Então, como que ela pode parecer real para nós? Bom, é porque nós pegamos do poder de Deus, que ele compartilha integralmente do poder dele conosco, e entregamos, na nossa imaginação, entregamos esse poder ao ego. Nós invertemos a função desse poder. E aí passamos a acreditar no inacreditável, como diz Jesus. E é isso que nós estamos vivenciando aqui. E o escape disso é de novo voltar à sanidade, voltar a compreender como que isso funciona, para daí escolher novamente. As tuas criações adicionam a ele, e as criações nossas nós criamos como Deus e com Deus na condição de céu, na condição de totalidade. Isso não é aqui nada que a gente faça aqui no plano físico, quando ele fala em criação, e essas nossas criações adicionam a ele, a Deus, assim como tu. Mas nada é adicionado que seja diferente, porque todas as coisas sempre existiram. Isso aqui também é uma condição que só na nossa mente certa, só com o Espírito Santo faz um eco, faz sentido para nós. O ego, ele não tem a menor condição de compreender isso. O que é a nossa criação, o que é essa extensão que nós estendemos o amor de Deus, e que esse amor sempre existiu e, no entanto, a gente faz a mais. Uma coisa próxima a isso, quando a gente está na mente certa, é a gente comparar com a alegria, que ela sempre é completa, mas a gente adiciona por sermos felizes. Deus é feliz, e a nossa felicidade, quando a gente
faz alguém outro feliz, a gente aumenta a felicidade dele, e, no entanto, essa felicidade sempre existiu. Então, uma coisa assim, mais ou menos parecida com a criação de Deus, que a gente vai voltar de novo a reconhecer quando tivermos consciência do todo. É que nem um raio de sol que ele segue brilhando, mas ele ainda, na verdade, faz parte do Sol e sempre teve. Não é no momento que está viajando que ele começa a existir. Sempre esteve em Deus, no Sol, e, no entanto, ele faz ainda parte, e, no entanto, ele tem a sua função especial. Assim, nós sempre fizemos parte em Deus, nossas criações também, e o que a gente faz também ainda é de Deus. O que pode, aqui no 2:5, o que pode transtornar-te, a não ser o efêmero, ou aquilo que é mutável, né? E como pode o efêmero ser real? Se tu és a única criação de Deus e Ele te criou eterno, então, como pode aquilo que tem data para iniciar, continuar e terminar ser real se o que Deus criou é eterno e só o que Deus criou existe? Então, se as coisas que a gente vê aqui são tão efêmeras, são totalmente mutáveis, como que elas podem afetar o Filho de Deus? Bom, na verdade, elas não afetam o Filho de Deus. Elas não afetam o nosso ser real. Elas afetam a imagem que eu projetei para mim. Aquilo que eu penso que eu sou, aquilo é afetado. Aquela falsa identidade que o ego me deu e que eu aceitei, e por isso que eu experiencio, essa é afetada, mas não o meu ser real. A tua mente santa estabelece tudo o que te acontece. Então, isso, gente, é um nível acima do nosso nível físico aqui. Então, a nossa mente, que está fora do tempo e do espaço, a nossa mente santa, criada por Deus, ela que é filho de Deus, é ela que estabelece tudo o que acontece. Toda resposta que fazes e dás para todas as coisas que percebes depende de ti, porque a tua mente determina a tua percepção das coisas. Então, se eu me ver fraca, isolada, à parte, é claro que eu vou também ser atacada e ser ferida, para comprovar que eu estou certa em ser frágil e vulnerável. Mas se a minha mente ainda é tal como Deus a criou, e se tudo que eu enxergo ainda faz parte do mesmo ser, da mesma mente, e um próprio ser não pode se atacar, precisa dois, precisa ter algo de fora. Isso estabelece a proteção ao meu pensamento equivocado daqui. Reconhecer a unicidade ainda daquilo que eu pensei que estava lá fora e estava me atacando. Deus não muda a sua mente acerca de ti, pois ele não está incerto sobre si mesmo. Deus sabe quem ele é. E por isso que ele sabe quem eu sou, quem cada um de vocês é. E Deus não muda a sua mente porque eu tive uma imaginação e passei a acreditar em uma fantasia. Mas Deus não entrou na fantasia. Ele continua tão certo quanto o céu, tão certo quanto a eternidade, de quem realmente nós somos. E o que ele conhece pode ser conhecido porque ele não conhece para si mesmo. Deus não retém conhecimento. Tudo o que ele dá a todos. Ele, quando se estendeu a seu filho, ele passou a totalidade do conhecimento a seu filho. E porque ele conhece, então, o nosso ser real também conhece. Ele te criou para ele mesmo, mas te deu o poder de criar para ti mesmo, de modo que fosses como ele. Então, o nosso ser real tem a mesma capacidade de Deus. Foi por isso que foi possível
inclusive emprestar o poder para essa inversão de valores que a gente experienciou depois da ideia de separação de Deus. É por isso que a tua mente é santa. Por quê? Porque ela é igual a Deus. É possível que alguma coisa exceda o amor de Deus? Ou é possível que alguma coisa exista além do amor de Deus? Impossível. Só o amor de Deus é real, só ele existe. É possível, então, que alguma coisa exceda a tua vontade? Então, se nada existe além do amor de Deus, e eu sou esse amor de Deus, essa é a minha vontade, então existe alguma coisa além dessa vontade? Nada além dela pode atingir-te, porque já que és em Deus, tu abranges todas as coisas. Acredita nisso e reconhecerás o quanto depende de mim. Então, se sou eu que estou abrangendo todas as coisas, depende de mim se eu quero projetar um pedaço meu sendo ferido por outro pedaço meu, ou se eu quero aqui no sonho perdoar um pedaço meu através do equívoco que eu estou vendo de um outro pedaço meu. Ainda é minha decisão. Quando qualquer coisa ameaçar a paz da tua mente, pergunta a ti mesmo: será que Deus mudou a sua mente a meu respeito? Então, para mim ser ferida por alguma coisa, para isso se tornar real, só se Deus tivesse mudado a própria mente dele a respeito de mim. Então, será que Deus teria feito isso sendo eu parte dele? Não faz sentido nenhum Deus mudar a sua mente em relação a quem que eu sou. E se ele não mudou a sua mente, então aquilo que aparentemente está me ferindo, ainda só o fez a meu pedido, com o meu poder, porque eu assim o quis. Então, esta foi a insanidade que eu quis, porque eu acreditei que me separei de Deus. Mas agora que estou reconhecendo que isso é impossível, porque a fonte da minha vida ainda está em Deus, então eu ainda faço parte de Deus. Então eu posso sim. Se Deus não mudou a sua mente em relação a mim, a minha mente ainda é invulnerável, porque ela está tanto naquilo que eu estou vendo lá fora, que aparentemente está me ferindo, quanto eu que sou vítima disso. Ainda somos, no nível acima, o mesmo ser. Então, a pergunta, será que Deus mudou a sua mente a meu respeito? Então, aceita a sua decisão, a decisão de Deus, pois ela é de fato imutável e recusa-te a mudar a tua mente sobre ti mesmo. Deus jamais decidirá contra ti ou estaria decidindo contra ele próprio. E Deus não é louco, Deus não vai decidir contra si. E se ele não vai decidir contra si, ele também não decide contra mim, contra nenhum de nós. Mas contra quem? Contra o ser real. Aqui a gente também viu, nessa introdução, que Jesus falou o tempo todo de nós, o nosso ser real, o tomador de decisão. E não essa imagem projetada que nós temos aqui, que é essa figura física. A Márcia levantou a mão? Só abrir o microfone, Márcia. Desculpa, foi sem querer. Ah, tá. Tudo bem. Desculpa. Certo. Então, continuando aqui, nós vamos dar a continuação no estar em casa em Deus. Então, como eu estava dizendo na introdução, Jesus falou sobre o nosso ser real. E aqui é óbvio que está tendo duas coisas aqui a respeito de nós. Aquilo que Deus sabe que nós somos, e aquilo que Jesus descreve que nós somos, e a nossa experiência que nós pensamos que estamos aqui no mundo físico. Nós que nos experienciamos dentro de um corpo. E então, Jesus está nos colocando isso para colocar aonde que está a salvação, aonde que está o modo de nós retornarmos a ter a consciência do poder
de voltar de novo à perfeita segurança que nós estamos no céu, a perfeita segurança que é o nosso ser. Porque enquanto na nossa mente, na nossa imaginação, nós vagarmos por esse mundo aqui e não tivermos consciência desse nível acima, nós realmente podemos ser feridos aqui e ferir. E isso sem sombra de dúvidas. Mas isso aqui não é a nossa realidade. É por aí que está o escape. E agora nós vamos ver, então, estar em casa com Deus, a continuação do que Jesus tem a nos dizer sobre a nossa realidade, sobre o que nós pensamos sobre nós e sobre como desfazer essa crença falsa em nós. Tu não conheces as tuas criações simplesmente porque decidir-te-ias contra elas enquanto a tua mente estiver dividida. E atacar o que tu criaste é impossível. Então, tudo aquilo que no céu nós criamos são extensões de nós mesmos. Aqui no mundo físico, como eu só tenho consciência diminuta de uma partezinha de mim, e tudo que eu vejo a mais eu considero fora de mim, e se está fora de mim eu posso atacar, se eu tivesse consciência do que eu criei no céu, com a minha se eu tivesse essa consciência, porém, estando no estado mental que eu tenho aqui no mundo físico, eu atacaria isso, porque eu julgaria isso fora de mim, como realmente julgo as coisas aqui. Então, por isso que é impossível para nós conhecer as nossas criações reais enquanto a gente se identifica aqui no mundo físico, enquanto a gente se identifica separado. Mas lembra-te, aqui na continuação disso, mas lembra-te que é igualmente impossível para Deus. Então, se é impossível o ataque, como ser real, é impossível atacar, também para Deus é impossível atacar. Deus não ataca nem a nós, nem as nossas criações. O Márcio levantou a mão? Ing, quero tirar uma dúvida com você. Hoje eu estava estudando justamente sobre isso, eu até mandei um texto para o João para ele me ajudar, que tinha algumas perguntas assim, né? O que pensamos sobre nós, será que é o mesmo que Deus pensa sobre nós? Sobre o seu filho que foi criado à sua imagem e semelhança? Será que foi possível alterar os atributos que foram dados na criação perfeita de Deus? E aí você falou uma coisa que realmente está sendo um objeto de estudo meu aqui através do livro, que é o seguinte. Você trouxe que eu estou sempre vendo um eu lá fora, né? Eu tô sempre vendo uma parte de mim. E aí, nesses estudos que eu estava fazendo, dei uma lida no capítulo 30, enfim, eu entendi uma coisa e queria que você me ajudasse. Muitas vezes, quando eu me sinto atacado, né, vem aquele desconforto através de algo, não precisa ser uma fala, às vezes uma postura de alguém já incomoda a gente, né? Às vezes só de você olhar, e muitas vezes não é na nossa convivência. Você assistindo um programa de televisão, isso acontece. E eu tenho observado isso muito assistindo televisão, filmes, né? Eu e a Flora, a gente está fazendo um trabalho meio assim, de assistir filmes e aproveitar para o perdão. E aí eu tenho observado que muitas vezes eu sinto um incômodo, e nesses incômodos, às vezes eu percebo assim que parece que eu estou irritado, ou parece que eu estou incomodado com aquilo que o outro está falando ali na televisão, ou seja lá onde for, mas lá, na verdade, o que eu estou fazendo é querendo confirmar uma crença de rejeição. E como se eu tivesse me sentindo rejeitado por alguma coisa, ou às vezes uma resistência, sabe, aqui, de algo que eu fico assim, mas pode ser diferente, pode ser diferente. Então, a gente pode usar esses momentos, quer dizer, na verdade, eu acho que a gente usa esses momentos para confirmar a crença de separação, né? Exato, e mais do que isso, confirmar a rejeição, é confirmar que eu sou um ser separado de Deus. Entendi. É confirmar aquela ideia de que há pouco eu falei que nós projetamos uma consciência aqui, e essa consciência ela está presa por uma cerca de carne, como diz o livro sobre o curso, e uma cerca psicológica.
Só que isso é uma projeção, essa figura não é real, mas os nossos sentimentos, elas vêm aqui para comprovar a realidade disso. Porque às vezes no Então, estudo, na verdade, é uma questão de quem sou eu. sim, porque eu tinha isso de uma forma um pouco clara, mas eu achava que era mais nas relações. Aí, conforme eu fui observando, né, o conteúdo da minha mente através do que eu observo na TV, às vezes na rua, olhando alguém, aquele vem um incômodo, assim, aí eu falei, olha, não é só na relação presencial com quem a gente conhece que a gente confirma a rejeição, não. A gente usa a separação, né? Muitas vezes a gente usa tudo para confirmar isso e não percebe. Então, eu queria só confirmar. Muito obrigado. Isso, e a cada vez que a gente está nos pensamentos do ego, também a gente está fazendo isso. Só no instante santo, que é quando a gente está no pensamento com o Espírito Santo, por nosso sistema de pensamento, é que a gente não está confirmando isso. Obrigado, Ing. Certo, obrigada. Mas continuando aqui no 1.3, a lei da criação, né, a lei de Deus e do céu, de tudo que é real, a lei da criação é que ames as tuas criações como a ti mesmo, porque são parte de ti. Então, como a mim mesmo não significa igual a mim mesmo, e sim como a mim mesmo, como sendo eu mesmo. Então, as nossas criações no céu, Deus nos ama como sendo Ele mesmo. Assim, as nossas criações, nós amamos como sendo nós mesmos. E isso é uma condição só de céu. Isso a gente não tem como experienciar estando em oposição ao céu, estando identificado com uma coisa fora do nosso ser, que é a nossa viagem ilusória aqui. Todas as coisas que foram criadas estão, portanto, perfeitamente seguras, porque as leis de Deus as protegem através do seu amor. Então, isso aqui comprova mais uma vez o que Jesus tantas vezes diz, que a nossa viagem imaginária de separação de Deus, na verdade, não afetou em nada o céu. Não afetou em nada Deus, porque de fato nada aconteceu. Para nós, sim, para nós aconteceu. Mas de fato não aconteceu na realidade. Então, qualquer parte da tua mente que não conheça isso, baniu-se do conhecimento porque não preencheu as suas condições. Então, cada vez que a gente não se reconhece em puro amor, em tudo, nós nos banimos do amor de Deus, nós nos colocamos fora disso e por isso nós não podemos experienciar a nossa realidade. Quem poderia ter feito isso, senão tu? Né? Como que Deus poderia banir uma parte dele mesmo? Então, nós mesmos, na nossa experiência, na nossa consciência, banimos a nossa consciência de que nós amamos aquilo que criamos e agora nós vemos separados disso. Reconhece isso com alegria, pois nesse reconhecimento está a compreensão de que não foste banido por Deus e, portanto, isso não aconteceu. Então, se só o que Deus faz é real e Deus não fez a separação, então nós devemos ficar contentes que tudo isso que nós vivenciamos aqui foi só um sonho, uma viagem, uma imaginação da nossa mente e que não foi real. E, portanto, Deus não nos expulsou. Aquela ideia bíblica de que Deus expulsou Adão e Eva por terem pecado, nós mesmos nos expulsamos do céu porque pensamos que pecamos contra Deus quando tivemos um pensamento de separação e decidimos seguir a lógica desse pensamento para ver no que isso ia dar. Então, isso é uma vivência que para nós parece verdadeira, mas ainda não é real. Temos como escapar disso. E agora vem aqui uma frase que é muito conhecida, que descreve, em uma frase, Jesus descreve aqui tudo o que jamais aconteceu. E ele diz, o jamais é porque para nós parece que aconteceu, mas não de fato.
E ele diz: tu estás em casa em Deus, sonhando com o exílio, mas perfeitamente capaz de despertar para a realidade. Então, olhem só, nós estamos em casa em Deus, nós estamos no céu, o nosso ser real está lá, sonhando com o exílio, sonhando que somos um corpo físico e psíquico, tendo experiências aqui, mas perfeitamente capazes de despertar para a realidade. Somos perfeitamente capazes de voltar a lembrar da nossa realidade em Deus. Isso descreve toda a jornada de separação. Tudo que estamos vivenciando, o que aconteceu de fato, que não aconteceu, mas foi um sonho, e que podemos despertar desse sonho. Esta é a boa nova. É decisão tua fazer isso, né, esse despertar que Jesus está nos pedindo, porque é só a nossa decisão que nos impede de despertar. Quando nós realmente quisermos, e só quisermos isso, é o que faremos. Reconheces, a partir da tua própria experiência, que o que vês em sonhos, pensas que é real enquanto estás dormindo. Então, sonhos noturnos, Jesus dizendo que pela própria experiência nossa, aquilo que a gente sonha, enquanto a gente estava sonhando, para nós pareceu real. Isso todos podem concordar, porque já vivenciaram isso. No entanto, no instante em que acordas, reconheces que tudo que parecia acontecer no sonho, absolutamente não aconteceu. E quando é um pesadelo, é com tanto alívio, né, gente? Quando a gente acorda, a gente percebe que aquilo que durante o sonho apareceu real, principalmente os pesadelos, aquilo não, quando a gente desperta, a gente vê que de fato não aconteceu, não é real. Não achas isso estranho, né? Isso para nós parece normal, muito embora todas as leis daquilo para o qual despertas tenham sido violadas enquanto dormias. Isso também, no sonho, a gente fica totalmente, a gente não tem mais as leis da gravidade, pode correr infinitamente, ou pode correr e patinar no chão, se é uma coisa que está te ameaçando. Enfim, as leis físicas que se aplicam ao nosso físico aqui, enquanto acordados, no sonho elas são simplesmente, elas não afetam. Nós não estamos, e quem que não teve noção de tempo e espaço, por exemplo, ora a minha consciência no sonho, eu estou num lugar, no instante seguinte, nem sei como, eu estou bem em outro lugar, ou muda o cenário completamente, enfim, as leis que se aplicam aqui no mundo, no nosso mundo, vamos chamar aqui de acordados, elas não se aplicam no sonho. E a gente não estranha isso. Por que nós não estranhamos? Porque a gente diz assim, o sonho foi uma fantasia da mente. Foi uma fantasia. Então, ele não estava preso aos filtros e às leis físicas daqui. E Jesus continua dizendo aqui, não é possível que simplesmente tenhas te deslocado de um sonho para outro sem ter realmente acordado. Esta é a grande questão. Quando nós sonhamos de noite e a gente desperta, no outro dia, a gente reconhece que foi só um sonho. E Jesus manda nos pedir adiante. Será que aquilo para o qual eu despertei, para aquilo que nós estamos agora juntos aqui, olhando esse livro, lendo aqui, será que isso também não é só um outro sonho? Será que, na verdade, nós não estamos no céu sonhando com isso aqui? Então, este é um questionamento real. Nós só nos deslocamos de um sonho para um outro, que dentro do sonho parece verdadeiro, mas quando nós despertarmos no céu, nós veremos aí sim que isso aqui também ainda é um sonho. O Márcio levantou a mão. Oi, Ing. Então, como você disse, né? Às vezes a gente está num pesadelo e acorda e fala, nossa, ufa, foi só um sonho. E aqui, acordado, vamos supor que eu estou numa situação de conflito, ou eu estou irritado, ou eu estou com medo de alguma coisa, sei lá.
tem um boleto para pagar, sei lá, né? Essas coisas do dia a dia que a gente entra em autoataque. Só de eu lembrar que aquilo é um sonho e é uma ilusão, eu já estou ali entrando no momento, no instante santo? Sim, porque para lembrar disso eu preciso me unir ao pensamento de Jesus ou do Espírito Santo. Eu, por conta própria, eu não vou sair fora desse nível daqui. Então, eu preciso dessa ajuda, eu preciso da conexão, eu preciso me lembrar do Espírito Santo e daí olhar de volta aqui e para reconhecer que isso aqui também é um sonho. Entendi. E aí, claro que isso já naquele instante eu estou desperto e isso desfaz as coisas daqui. E como seria Ah, esse lembrar do Espírito Santo? Só eu levar minha mente lembrando que eu sou o Cristo, eu já estou lembrando do Espírito Santo? Tipo, isso aqui é um sonho, eu continuo inalterado junto com Deus. Nesse momento eu já me abri? se você fez isso convicto, sim. Você não Entendi. fez isso da boca para fora. Se você fez isso, você pensou, eu sou um filho de Deus, mas se você na mente acompanhou o que está pensando, se você realmente internalizou que você é um filho de Deus e não simplesmente repetiu que você é um filho de Deus, mas continuou preso à mente aqui, se você se concentrou por um instante nisso, e isso passou a ser a tua realidade, você já foi ao Espírito Santo. É fazer isso de um lugar de consciência, né, e não querer mudar a forma, né? Tipo, eu E, vou pensar isso porque daí eu vou mudar o boleto para pagar, vai aparecer o dinheiro. Que daí seria um pouco de lei de atração, né? Lei da atração. Então, e isso aí seria uma barganha. uma barganha. Então, Seria, eu penso é, nisso e confio que tudo vai se resolver porque eu sei que é um sonho. exato, e sonhos não precisam nem ser resolvidos, porque o que estava me afetando, quando estou na mentalidade Ótimo, certa, eu sei que não é o boleto, não é a minha condição física, é uma culpa na mente que foi projetado para cá. E que se ótimo. materializou em forma de boleto. Se Entendi. não existe culpa, não existe o restante que estava abaixo da culpa. É só um exemplo, viu, gente? Eu não tenho boleto para pagar vencido, não, viu? E se fosse, já estava também Já estava resolvido. perdoado, Obrigado aí. desfeito. Tá, a Adelina também levantou a mão. Só abrir o microfone, Adelina. Isso. Isso. Índia, então, seria como se nós estivéssemos... a origem do sofrimento seria que nós estamos vivendo em uma memória de que somos separados de Deus. Isso, essa E é a que memória separada, a memória que o seria ego uma deu para memória, nós. seria uma memória matriz, que estamos separados de Deus, e nisso vem todo o conflito de estarmos separados com os pais, com os irmãos, e o mundo, e ter a ilusão de que o tudo mundo a está mais. contra nós, né? Isso. E no momento que... Só que aqui de dentro do sonho nós precisamos de ajuda para acessar a outra memória, que é a memória do Espírito Santo. Por isso que eu estava falando seria... com o Márcio, que é voltar para saber que existe esse pensamento do Espírito Santo, mas de fato acompanhar em consciência, eu me deslocar de fato na minha vontade junto a essa consciência. Não é dizer um dizer intelectual ou só um da boca para fora. É realmente eu entrar em mim e acompanhar o que eu estou dizendo. É o encontro Vivenciar isso. santo, né? Seria o Isso, do encontro Espírito santo. Santo, que é a memória de quem nós realmente somos. E ir nessa memória é o instante santo, que aí sim, de fato, a gente pode largar todas as coisas daqui, porque nessa memória, isso aqui tudo é um sonho, e a gente deixa para o Espírito Santo fazer por nós, porque nós ainda estamos tão contaminados pela ideia de separação que precisamos dessa ajuda aparentemente de fora, que é do Espírito Santo, que na verdade é do nosso ser certo. Até que a gente já não tenha mais dúvidas de quem que nós somos, e aí nós mesmos seremos um com o próprio Espírito Santo por nossa consciência. E nos meus processos, eu tenho entrado numa conexão muito com aquela frase, eu sou como Deus me criou. E isso, eu percebo que vai diminuindo a força do ego e a gente faz uma conexão mesmo
Se realmente processo. entrar disso, Sim. saber o que está dizendo, porque, poxa, se eu sou como Deus me criou, e Deus é tudo que existe, tudo que é real, e aí a gente segue esse pensamento, então eu sou o Espírito, eu sou como Deus, eu sou o amor que Deus fez, então eu não posso ser essa outra coisa aqui com a qual estou identificada. Então a gente faz esse deslocamento de consciência, e isso de fato cura a mente. E isso nos tira da nossa força e nos coloca na força de Deus, da luz do Espírito Santo, né, gente? Isso cena, coloca de novo a nossa força no ângulo certo, de cabeça para cima. Porque o ego inverteu a força do poder de Deus. Ele usa tudo contra o Filho de Deus, identificado com o ego, usa o poder de Deus contra o seu ser real, contra si. Obrigada, Ilse. Certo. Continuando, então, dos sonhos também ficou bem claro, né? Jesus nos questionando, será que a gente já se viu? E olha, isso é outra forma da gente voltar ao Espírito Santo, a gente colocar, puxa, mas se quando eu estou sonhando parece tão real, e quando eu acordo eu descubro que nada daquilo foi verdadeiro, será que aqui também não estou sonhando e eu tenho para onde despertar? Então, isso é um questionamento válido que nos ajuda a abrir o caminho para nós fazer perguntas que realmente vão nos ajudar a despertar. Continuando aqui no 3, tu te incomodarias em conciliar o que aconteceu em sonhos conflitantes, né, nos sonhos noturnos, ou descartarias ambos, né, tanto essa ideia de reconciliar quanto o próprio sonho, ou descartarias ambos se descobrisses que a realidade não está de acordo com nenhum dos dois? Então, se eu tive um pesadelo de noite, eu tive um conflito lá no sonho, mas quando eu desperto, será que eu ainda eu vou ter vontade de resolver aquele conflito da noite, ou será que eu vou descartar tanto aquele conflito quanto o próprio sonho? Simplesmente, né, descarto ambos, porque era sonho, não era real, eu não preciso perder mais tempo com eles. Não te lembras de teres estado acordado. Então, a nossa consciência aqui, ela não se lembra de como que nós estávamos acordados no céu. Quando ouves o Espírito Santo, podes sentir-te melhor, porque amar, então, te parece possível. Mas ainda não te lembras que foi assim alguma vez antes. Então, no instante santo, nós nos sentimos melhor porque nós voltamos a conseguir amar. A gente consegue se sentir uno a tudo no instante santo. Mas ainda não volta a nossa memória de que de como que era antes da crença de separação, de como que era a nossa consciência quando ela estava só ciente de Deus e não de uma separação. E é nessa lembrança que vai saber que pode ser assim de novo. Então, nessa lembrança de amor que nós temos, quando voltamos ao Espírito Santo, nós voltamos ao sistema de pensamento de amor. E aí a gente lembra, e amar e unir é a mesma coisa. Eu me lembro que eu estou uno a tudo. Por isso que eu não posso ser ferida. Então, quando me lembro que eu estou uno a tudo, ou seja, essa lembrança de amor volta a mim, é assim, através dessa maestria, desse trabalho, que eu vou voltar a lembrar de novo da minha condição antes de pensar separação, ou seja, da minha condição de céu. E é nessa lembrança que vai saber que pode ser assim de novo, né? O que é possível ainda não foi realizado. Então, o despertar, por nossa parte, ainda não foi realizado. No entanto, o que já aconteceu uma vez antes é assim agora e é eterno. Então, se a minha consciência uma vez já esteve no céu, ela esteve em Deus e ela não estava sonhando com o exílio, então, se isso já foi possível, isso está acontecendo agora e isso é eterno, porque isso faz parte do reino de Deus.
e tudo que é em Deus é eterno. Então, eu apenas não estou consciente disso, por enquanto, mas isso já aconteceu, e por isso que nesse momento a minha consciência ainda está em Deus, e por isso ela sempre estará, independente do que eu acredite. Quando te lembrares, vais ter o conhecimento de que o que lembras é eterno e, portanto, é agora. Então, quando nós voltar a lembrar da nossa condição de céu, quando que a gente vai voltar a lembrar? Quando nós quisermos apenas isso, quando mais nada dentro de um sonho irá nos atrair, quando a gente já não vai mais acreditar na culpa, nem em punição, e por isso estaremos abertos para lembrar daquilo que está acontecendo agora na mente de Deus, que é o nosso ser está lá, esperando pela nossa lembrança. Nós apenas não estamos lembrados disso, não é que nós nos separamos de Deus, nós não estamos lembrados que estamos em Deus. E isso é muito diferente. Então, o que nós estamos vivenciando aqui? Um sonho. Um outro sonho daquele que a gente tem de noite. Por que é possível sonhar de noite? Porque assim como nós sonhamos no céu que estamos aqui, a representação disso é sonhar de noite, que isso aqui é realidade. Então, daí, os sonhos são apenas a comprovação de que é possível para nós vivenciar o irreal, aquilo que não existe. Tu vais lembrar-te de tudo no instante em que desejares totalmente, pois se desejar totalmente é criar, o exercício da tua vontade terá afastado para longe a separação e, ao mesmo tempo, terá feito a tua mente retornar para o teu Criador e as tuas criações. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que no momento que nós quisermos isso, e somente isso, e nada mais do que isso, essa for a nossa única vontade, reconhecer a nossa condição de despertos. Quando nós, dentro do sonho, decidirmos só o que é real, é isso que vai acontecer. E aí nós vamos conhecer as nossas criações. Aqui no sonho a gente se questiona o que é as criações do céu. Quando nós estivermos despertos, nós vamos conhecer o que é criar, o que é a nossa vontade, e aí nós realmente conheceremos de novo a Deus, a nós e a nossos irmãos, e teremos o conhecimento total de tudo. Conhecendo-as, né, conhecendo as nossas criações, não sentirás desejo de dormir, mas apenas desejo de estar desperto e ser contente. Os sonhos serão impossíveis, porque só vais querer a verdade, e sendo afinal a tua vontade, ela será tua. Então, aqui é mais uma garantia de que, quando nós pensamos a primeira vez separação, e viemos a experienciar isso que nós estamos experienciando aqui, como um mundo separado, e aí, principalmente, estudantes iniciais perguntam, mas e quando eu voltar no céu, eu não vou voltar a querer sonhar de novo? E Jesus diz aqui bem claro, nós, a primeira vez, nós entramos nessa porque nós não tínhamos ideia do que era algo além de Deus. A curiosidade bateu. Mas agora, nós vimos o quanto isso nos debilitou, o quanto isso nos deixou sedentos de alegria, de uma condição de felicidade, o quanto isso roubou de nós. Então, quando nós voltarmos a despertar, nós simplesmente nunca mais vamos querer sonhar de novo, porque já tivemos essa experiência, e jamais trocaremos novamente a consciência da totalidade por isso. A Isabela levantou a mão. Isabela, se quiser falar, é só abrir o microfone.
Bom, às vezes também aperta por engano, ou não está conseguindo acessar, mas foi por engano. E então, isso Jesus tinha para nós sobre estar em casa. Então, com isso, nós concluímos essa nossa parte sobre a introdução das doenças. E Jesus não falou exatamente em doença hoje, mas é preciso trazer essa introdução, falar da nossa realidade, falar da nossa experiência imaginada aqui, porque só assim nós vamos compreender o que a gente vai estudar quinta, que é a decisão de esquecer, e na semana que vem, que é o Deus da doença, e depois o fim da doença e a negação de Deus, que é o que Jesus tem a falar sobre a doença. Deixa eu ver aqui no chat se nós temos alguma coisa a mais. Eram comentários. A Isabela fez uma pergunta sim, muito boa lá, Ing. Ela está sem microfone. E ela pergunta, uma pergunta. Então, nunca vamos esquecer que tivemos esse sonho? O sonho, nós vamos, como é que eu vou dizer? No céu, nós não vamos querer mais este sonho. Então, o sonho, ele vai parecer que ele nunca foi real. Então, ele nem no céu ele vai ganhar esse status. E nós não vamos mais querer imaginar nada além da realidade. Então, o conteúdo do sonho, sim, porque não foi real. Nós não vamos lembrar do conteúdo do sonho. Porque se ele não foi real, se ele desapareceu e continuaria um conteúdo, ele seria real. Nós não vamos lembrar do conteúdo do sonho, mas nós vamos saber o quanto nos fere sonhar ou imaginar uma irrealidade. Nós não vamos mais ser curiosos para isso, vamos chamar assim. Alguém tem mais alguma coisa A Rafaela? Oi, Ing, talvez seja assim, como a gente tem um sonho aqui, né, nesse mundo aqui, que a gente acorda lembrando mais ou menos, mas com aquela sensação assim de que eu tenho mais ou menos uns reflexos do que aconteceu, e eu sei que alguma coisa foi, né, como o Espírito Santo usa muitas vezes esse nível de dimensão do sonho para trabalhar nossas culpas, né, as nossas projeções. Então, não sei, talvez tenha mais ou menos alguma coisa a ver nesse sentido de, a gente pode até ter alguns reflexos, assim, uma sensação de, não quero mais me separar, mas a gente nem sabe por quê, porque a gente não lembra todos os detalhes do sonho, tudo que aconteceu, todas as nuances. Exatamente. E cientificamente falando, a gente lembra muito pouco conscientemente dos nossos sonhos. Não é assim? A maior parte dos sonhos noturnos a gente já esquece no momento que sai do sonho. E parece que só alguns poucos excepcionais que a gente traz para dentro do sonho acordado. E eles também se desvanecem. Deixa eu ver do Kendi. Eu percebi que eu tenho medo de dissolver ao retornar para casa, deixar de existir. Poderia falar sobre isso? Kendi, isso aqui é um medo de todos que se acham separados. A primeira resistência ao curso, e por que o curso não é popular entre a grande humanidade, se ele traz tanto bem, por que tão poucos o estudam? É porque todos que ainda se acreditam no ego têm medo de dissolver, porque porque o ego nos diz que a nossa realidade é ser separado. E aí ele diz, ou nós pensamos, é melhor então ainda ser um ser sofrível do que não ser nada. Porque o ego, ele não conta que ao nós despertarmos do ego, a nossa realidade está em Deus. E ao a gente não ter essa lembrança, como a gente viu hoje, nós não temos uma lembrança consciente da nossa condição antes
da crença de separação, então nós não sabemos da nossa realidade e temos medo de dissolver, e mais do que isso, o ego disse que Deus irá se cobrar pela usurpação do poder que a gente tirou dele para pensar separação. Então, medo de dissolver, isso dentro da mentalidade do ego é um dos maiores, a maior artimanha que ele usa para que a pessoa não siga nessa jornada de despertar, seja pelo sem, seja por outra forma, que realmente leve ao despertar. Mas, como Jesus diz, não precisamos ter medo disso, porque sonhos não podem afetar a nossa realidade. A Isabela também já deparou com esse medo, a Margarete, concordando que a gente não lembra de muitos sonhos, deixa eu ver da Miriam, fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade, no céu, nós somos o amor. Nós amamos Deus. E aqui, amar ao próximo como a ti mesmo não significa igual ao amor que eu tenho a mim. Eu amar a outra pessoa igual eu amo a mim. E sim, amar a outra pessoa porque ela é eu. Então, amar o próximo como a si mesmo é porque ela é a mim. E Deus é esse único amor. Não existem dois amores. Não existe o amor meu e o amor de Deus. Então, Deus é todo o amor que existe e ele se estendeu a mim e, portanto, amar a Deus é a coisa mais natural, porque isso é aquela devoção que nós temos por Deus nos ter criado na condição de céu. Então, a gente retribui esse amor. E amar ao próximo aqui, então, é esse reconhecimento de que ele também é amor, ele é o amor de Deus, assim como eu sou. Juliana, lembrar que a verdade é feliz, e só a verdade é feliz, né, Juliana? Não é que a verdade é feliz, só a verdade é feliz. Não existe nada mais de feliz. Nada que não seja verdade pode ser feliz. O ego dá euforias, o ego dá momentos que, em comparação com outros, parecem ser melhores, mas só a verdade é feliz. É isso, então, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa, alguma colocação? Senão eu vou Acho que agradecendo tem uma aqui. questão do Candy, Ing. Veio agora, eu já tinha fechado. Obrigada, vou ler aqui. Eu tive um insight que já venho fazendo há algum tempo. Ao passear no parque com meu cachorro, eu mentalmente, ao encontrar outra pessoa, penso mentalmente: tu és como Deus te criou e me sinto muito bem. Como você vê isso? Assim, Candy, se você realmente se reporta em pensamento sobre isso que você está pensando, se você realmente consegue se entregar também por um instante e acreditar nisso, nesse pensamento que você pratica intelectualmente, se você realmente lembra que essa pessoa é como Deus a criou, e, portanto, ela não é essa forma, e isso te dá um bem-estar, é porque se essa pessoa é como Deus a criou, você também é como Deus a criou. Então, vai do grau de realmente trazer isso ao tomador de decisões e, por detrás desse pensamento, colocar a verdade nisso. E aí precisa funcionar mesmo. Se não for para colocar toda a verdade em cima disso, aí isso vira um mantra e perde todo o poder, porque daí é uma barganha, aí não diz nada, aí não desperta do sonho. Como Jesus diz, dizer isso, mas dizer de fato. Então, ter um instante que eu realmente eu paro tudo e o que eu estou dizendo aqui? O
que eu estou pensando? Se realmente, de fato, eu estou pensando que essa pessoa ainda é como Deus a criou, e aí eu estou me reportando a um conhecimento da mente certa, do Espírito Santo. E aí a minha mente também saberá que o que eu estou vendo no irmão sou eu. E isso só pode trazer bem-estar mesmo. Isso só pode curar aquela crença de separação na mente. Então, o que conta não é o que eu digo, mas o quanto eu boto, de fato, a minha vontade em cima do que eu digo. E o Kendi continua, gratidão, Ing, procuro imaginá-las como seres de luz. Símbolos, assim, por enquanto, nós precisamos, às vezes, de símbolos para nos, para guiar o nosso pensamento. A gente sabe que seres de luz são simbólicos, porque Deus e Espírito não têm forma, mas é um símbolo vago, válido, quis dizer, é um símbolo válido, porque leva a nossa concentração. Porque nós aqui estamos numa sala de aula e somos aprendizes. E tomara que faça isso cada vez mais. Aí, só mais uma outra observação, Kendi. Isso também funciona desde que não tenha uma pessoa a quem você não aceitaria ver a luz de Deus. Se tem alguma pessoa, algum familiar, alguma figura histórica ou alguém a quem você não aceitaria praticar esse mesmo pensamento, então não está praticando com ninguém. Não pode haver exceções. Pode escolher um só, pode ser a pessoa casual da rua, desde que se fosse dado uma outra pessoa, aquele teu pior inimigo, se é que inimigos não precisa ser inimigo, pode ser uma pessoa, um desafeto que a gente não gosta, desde que a gente tivesse resistências a fazer para ele, se a gente tiver resistências de fazer com uma pessoa, a gente não está fazendo com ninguém. Deixa eu ver aqui. Da Rafaela, nem para as baratinhas. Nem para as baratinhas. Naquele instante santo, se para as baratinhas você não quer ver elas como parte de ti, como a gente falou numa outra aula, né, do nojo de baratas, então não está fazendo a ninguém. Da Miriam não pode haver transigências, exato, Jesus é muito claro. Nessas questões da mente, aqui no mundo, Jesus era totalmente, totalmente alegre e livre para tudo, não julgava nada. Mas essas questões do nível da mente, entre mente certa e mente equivocada, não pode haver transigências, não pode abrir exceções. E o Kendi, sim, gratidão. E gratidão por essa hora de estudo maravilhosa, nesse dia de feriado. Gratidão a quem também estiver escutando essa aula no pós, tá? Muito obrigada. E vou encerrando, então, aqui a gravação. E gratidão, né, a Jesus por nos trazer esse material maravilhoso da mente certa, do Espírito Santo.